Ligação nenhuma, prefeito. Muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula, Oi. toda a equipe da Band, uma satisfação falar aqui com vocês. E, Joel, a gente não teve ainda nenhum contato nesse sentido, porque assim que a nossa região e a nossa cidade foi elevada para a fase amarela, nós, que já tínhamos o protocolo pronto com a categoria, a gente discute com todos os setores produtivos da cidade, né, nessa retomada, dentro da operação Comércio Responsável, o nosso decreto foi publicado antes do decreto estadual. E no início, né, do Plano São Paulo, não havia ainda a limitação do horário para funcionamento de bares e restaurantes. E aí a gente simplesmente não alterou o nosso protocolo. O que a gente pactuou é que essa semana vamos avaliar, né, qual é esse movimento. É claro que a nossa prioridade desde o início e continua sendo a preservação da vida, manter os números estáveis como estão, né? É bom ressaltar que já faz 23 dias que a nossa cidade reabriu os comércios, hoje fazem 23 dias e os números continuam estáveis. Isso mostra que a população tem colaborado, tem usado máscara, que os comerciantes estão colaborando, né? Que a Operação Comércio Responsável, que orienta, fiscaliza, né? Ó, você está vendo aqui atrás de mim, aqui, ó, os corredores monitorados, todos com barreiras sanitárias, tirando a temperatura. O Fundo Social aqui, em parceria com as costureiras, produziram mais de 700 mil máscaras que a gente distribuiu na cidade, máscaras de pano como essa aqui, ó, que a gente passa a ser um equipamento agora obrigatório, né, para a gente preservar e salvar vidas. Então, a somatória disso tudo fez com que a gente mantivesse esse protocolo e a gente espera que a capital e também o estado, as regiões que tiverem nessa fase amarela evoluam no mesmo sentido. Você disse bem, Santo André é um dos polos gastronômicos da região metropolitana, né? Uma cidade que tem uma característica de grandes redes, grandes grupos gastronômicos, restaurantes, e aí não faria sentido a reabertura sem esse movimento noturno, né? Isso foi muito discutido, muito debatido. O movimento, pelo menos até ontem, ainda é baixo, né? Não há nenhuma aglomeração, cenas como a gente lamentavelmente vimos em Londres, no Rio de Janeiro, não vão se repetir aqui na cidade. A gente tem uma fiscalização e um pacto com esses estabelecimentos muito bem definido, e a gente vai monitorar dia a dia. E o próprio empresário, né, prefeito? O próprio empresário Exatamente. É o mais interessado em manter essas normas, porque ele já entende bem, como todos nós entendemos, que esse é o caminho. Que se você abrir o comércio como o senhor abriu e a situação degringolar ou sair do controle, claro que vai ter que regredir. O próprio empresário vai ser prejudicado, vai ser o fiscal. de novo. E ele será o fiscal próprio, né, Ana? Uhum, exatamente. Agora, a fiscalização também está sendo feita? Algum local teve que ser autuado já, prefeito? Como é que vocês estão agindo nessa área? Estão colocando agentes de vigilância sanitária na rua para garantir que não haja aglomeração, que não haja nenhum problema? Exatamente, Ana. A gente, lamentavelmente, tivemos que lacrar 2 estabelecimentos, mas que faziam festas, né? E aí desrespeitava completamente a norma. Eram estabelecimentos que nem tinham alvará de funcionamento. E a gente tem funcionado conversando, dialogando muito com esse setor. E eu posso garantir a vocês que, como o Joel bem disse, a imensa maioria está muito consciente do papel que desempenha hoje nessa reabertura, nessa operação, que não é a operação só do poder público, né? Ela é uma operação conjunta, sociedade, setor produtivo e também o poder público, mas nós temos mais de 100 fiscais na rua, mas que estão orientados sempre a fazer a conscientização, educação, né? A levar informação, caso haja ainda algum tipo de desinformação, né? Aqui, desde o início, Ana e Joel, nós não multamos, nós não prendemos, nós efetuamos a fiscalização na linha da conscientização. E a cidade tem respondido, a população tem colaborado, e por isso que os números aqui, claro que a gente lamenta, né? Óbitos, casos que são positivados, 8 mil casos que nós já tivemos na cidade, isso também graças à testagem que é muito alta aqui na cidade, mas os números
do atendimento na saúde, tanto pública quanto privada, são muito estáveis e a nossa taxa de letalidade é uma das mais baixas do estado de São Paulo. Então, tudo isso é resultado desse grande trabalho de conscientização. Sim. E a população da cidade tem colaborado muito. Prefeito, aliás, só ia pedir para ele completar quais são as taxas, Joel, posso? Isso, já que eu ia perguntar a primeira taxa de UTI. Te cortei? Perdão. Não, manda ver. Não, é só isso então, prefeito, já falamos os dois. Quais são então os dados de ocupação e de letalidade que você tem aí na cidade? Iguais. Nós estamos com a ocupação de enfermaria em 38% de leitos Covid e de UTI em 65%. Né? Nós nunca ultrapassamos 70% aqui na cidade. E a taxa de letalidade, 3,4%. Então, o estado de São Paulo tem uma taxa de 5%, então a nossa taxa de letalidade também ela é menor do que a média de estado. E mais de 4.000 pessoas, 4.300 pessoas que já superaram o coronavírus. Importante ressaltar, Joel e Ana, as semanas epidemiológicas, né, que a gente sempre considera para fazer os estudos. E para vocês terem uma ideia, na primeira semana de junho, nós tivemos 31 óbitos, na segunda, 25, na terceira, 16 e na última semana, 6 óbitos. Então, tem já demonstrado uma tendência de queda, tanto no número de internações, quanto, e é a nossa maior prioridade, a preservação da vida, também no número de óbitos. Claro que a gente lamenta cada óbito, cada pessoa querida que as famílias da nossa cidade aí perdem, mas é sinal que a gente está conseguindo controlar a doença cada vez mais. O que não mostra, Joel, que está tudo normal, que a gente pode sair de casa de qualquer jeito. Eu entendi bem, entendi bem, tenho certeza que o ouvinte da mesma forma. Agora, duas outras questões, ô prefeito. O horário de fechamento é às 23h30 e de abertura? Né? Não ofende perguntar, porque são tantos protocolos, né, que a gente vai ficar doido. São Paulo são 6 horas por dia, né? Aí são quantas horas? 6 horas também. Como isso já estava no Plano São Paulo original, nós fizemos o nosso decreto em cima baseado no Plano São Paulo. É que inicialmente não tinha uma limitação de horário. Então a gente pactuou aqui que os restaurantes podem funcionar 3 horas no almoço e 3 horas no jantar, né? Para que ele possa trabalhar. Então, a maioria aqui tem trabalhado da meio-dia às 15 e das 19 às 22. Essa tem sido a regra aqui na cidade de uma forma geral. Entendi. A gente viu recentemente a Justiça derrubar muitos decretos, né, municipais que contrariaram o governo do estado. Mas o que aconteceu no passado, e eu me lembro muito bem, o Ana e prefeito, ouvinte, foi o seguinte, que a Justiça derrubou os decretos dos prefeitos que foram contrários ao governo do estado, mas com uma certa inconsequência, né? Ou uma certa falta de consistência. Decretos que foram irresponsáveis, o que não é o caso de Santo André, porque eu acho extremamente razoável esse protocolo que o senhor colocou aí. Né? Não conheço o senhor pessoalmente, mas preciso colocar isso aqui. É uma questão lógica. Primeiro que você defende o lado do empresário que precisa empregar, precisa fazer com que o dinheiro volte a circular. E segundo que você diminui, por tendência à aglomeração, aumentando um pouco mais esse horário aí para 6 horas. Né? Então são questões que vão de forma razoável, atender a vários segmentos, a várias necessidades. Então, dificilmente eu acho que a Justiça derruba esse decreto do senhor. Já houve alguma movimentação nesse sentido? O Ministério Público já pensou, já se movimentou para tentar derrubar esse decreto, ô prefeito? Não, Joel, por enquanto não houve nenhuma manifestação, até porque os critérios são muito claros, né, na questão do atendimento das fases, né, que a gente tem evoluído, e nós não tivemos nenhuma manifestação nesse sentido, não. Tá bom. Prefeito Paulo Serra de Santo André, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor e vamos trocar mais ideia aqui no Bora Brasil, viu? Assim que for pintando as novidades por aí, por favor, nos avise, tá bom, prefeito? Obrigada, prefeito. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes aí da Band. Obrigado. Prazer foi nosso. Um grande abraço. Ô, Ana,